Palavra de Deus. Quem já encontrou o texto que nós vamos ler, diga amém. Está vendo isso? Que nem os alunos do CFO ainda, né? Está vendo? Já achou o texto antes de eu falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 30 e 31. Eu sei que todo mundo está feliz aqui nesta tarde, mas eu acho que eu sou o mais feliz. E Jesus também está muito feliz. E nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu sei que não foi fácil para vocês chegarem até o final do curso. Não foi fácil. Mas quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo, nós o alcançamos. Principalmente quando nós entendemos que o que estamos fazendo é para a glória de Deus. E pode ter certeza que não apenas a realização do curso foi para a glória de Deus, mas o que vai acontecer daqui para frente na sua vida será para a glória de Deus. E eu ouvi os dois amém. O que Deus vai começar a fazer na tua vida será para a glória de Deus. Vamos à leitura da palavra, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Diz assim: E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Eu quero aprender a palavra de Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu serei por teu amor. É a tua mão primeira cruz, onde treina toda a luz. Pede para ele te guiar. Uma palavra de edificação, de transformação de vidas. Queremos estar prontos, ó Deus, para te servir, para te honrar. Que a nossa consciência agora esteja submissa ao teu Espírito Santo. O coração do teu povo seja aberto para receber. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, por favor, e aplaudir a palavra de Deus com bastante alegria. Palmas com glória a Deus. Isso, palmas com glória, palmas com aleluia. Posso dizer aos irmãos, sem dúvida alguma, que dentro de tantas atividades que nós temos a realizar na obra de Deus, nós como pastores, temos muito trabalho a fazer, mas eu digo que algo que me encanta muito em tudo que eu faço é a área do ensino. Meu coração bate mais forte, pulsa mais forte quando nós falamos de educação cristã, quando falamos de ensino da palavra de Deus. Desde a minha conversão, isso lá no ano de 99, Deus colocou no meu coração um amor muito grande pela sua palavra, muito grande. Mas eu tive um impacto real mesmo com o estudo das Escrituras, mais ou menos aos meus 16 anos de idade, quando eu, no segundo ano do ensino médio, eu achando que estava sabendo bastante da Bíblia, aceitei discutir, não brigar, mas uma discussão com o meu professor de filosofia, que era cético, ou seja, afirmava ele não crer em nada, né? Nem uma verdade, nem outra, estar na dúvida. E eu achei que estava sabendo muito, porque eu já era pregador da palavra, né? Já obreiro desde os 14 anos de idade. Preguei a primeira vez com 10.
Eu achei que sabia bastante. Entrei no debate com ele. E eu, na verdade, fiquei muito envergonhado naquele dia. E tinha mais dois amigos meus também, crentes também. E a gente ficou envergonhado, porque o nosso professor, que não cria em Deus, conhecia mais das Escrituras do que nós. Claro que aquilo que ele conhecia era tendencioso, né? Não que ele tinha Bíblia como um livro a ser apreciado. Certamente que ele decorou algumas passagens para querer encurralar a gente. Mas teve coisas que ele falou da Bíblia que eu de fato não conhecia. E aquele dia, meus irmãos, eu fiquei extremamente indignado. Pastor, crente pode ficar indignado? Se for pelo bem, pode. Quando Jesus ficou indignado com a bagunça do tempo, ele pegou um chicote, vai estupar. Claro que hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Jesus pode. Eu fiquei indignado comigo mesmo, não com ninguém, comigo. Falei, muito, mas que crente que eu estou sendo, que eu conheço a Bíblia que eu carrego. Isso eu falei de mim, eu pensei de mim, não de ninguém, de mim. Falei, Senhor, eu sou crente, eu prego a palavra, sou obreiro. E eu não pude defender o livro que eu carrego. Não que a gente tem que se preparar para andar discutindo, polêmica e polêmica, aí não é isso também. Mas tem coisas tão simples que o meu professor citou da Bíblia, que eu não sabia, coisas que ele falou que eu não sabia. Aquela indignação gerou um bom resultado. Porque a Bíblia diz, mirar e não pecar. Então mirar a gente pode pecar. Se a gente tirar e não sair e nos levar a fazer coisa boa, está tudo certo, entendeu? Se eu olhar para a minha vida e refletir como estou, e eu ficar indignado comigo mesmo, e perceber que eu tenho que melhorar, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, é uma coisa boa. Fiquei tão indignado, meus irmãos, que naquele dia eu cheguei em casa e comecei a ler a Bíblia com tanto afinco, que em 80 dias eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E depois daquele dia em diante eu percebi o quanto eu precisava me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Isso tornou praticamente uma rotina na minha vida. Não digo isso para me gloriar, mas eu digo do impacto que eu tive com a palavra de Deus. E de lá para cá Deus começou a me chamar para o ensino, me deu oportunidade de escola dominical nas igrejas, onde congregava, enfim, Deus sempre me chamou muito para essa área. Por isso digo que é algo que eu amo, que eu louvo a Deus por poder estar aqui hoje. Ter o privilégio de estar diante dessa formatura, dos alunos que se formaram, diante dos professores que colaboraram para que pudéssemos alcançar esse objetivo, diante da oportunidade que temos de Deus, enfim, eu louvo a Deus por isso. E o que eu percebo e o que eu penso é que nós precisamos continuar a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, não estou falando apenas em adquirir conhecimento, porque conhecimento todo mundo tem, de alguma coisa as pessoas conhecem, não é? Não estou falando só de conhecer, mas o que nós conhecemos? Tem gente que conhece tudo sobre o time que ele gosta, tem gente que conhece tudo sobre política, tem gente que conhece tudo sobre as atualidades, sobre o que está acontecendo no mundo gospel. Não é desse conhecimento que eu estou falando. Conhecimento todos têm, mas há algumas coisas que distinguem o conhecimento, o tipo de conhecimento, o nível e a aplicação do nosso conhecimento. Porque de nada adianta também eu ter conhecimento e não saber aplicá-lo. Israel errou muitas vezes, diz a palavra de Deus, por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer para nós: o meu povo foi destruído. Não está dizendo que foi prejudicado, não foi um probleminha pequeno, você sabe? Não foi um probleminha de leve assim por falta de conhecimento. O texto bíblico, Oséias 4, 6 diz: meu povo foi destruído. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos também ser destruídos por falta de conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Isso aqui é muito grave. Eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Para com aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, para com aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Pastor Cláudio Teles deu um versículo dele no Salmo 119. Apesar de salmos não serem considerados em capítulos, chamamos de números, Salmo número 1, Salmo número 2, porque são versos.
Mas no contexto geral, podemos dizer que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. E é um salmo com 176 versículos que são dedicados ao amor da palavra de Deus. Olha que coisa linda. O maior capítulo da Bíblia exalta a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Estamos falando de conhecimento. Eu quero trazer uma definição aqui do que é conhecimento. Conhecimento pode ser informação. Conhecimento pode ser percepção, ação dos sentidos pela consciência. Conhecimento pode ser habilidade, aptidão, preparo para a eficiência. Conhecimento pode ser habilidade. Conhecimento pode ser discernimento, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Agora, o conhecimento ele está muito atrelado também à sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu tenho de informação, basicamente isso, que eu percebo, que eu entendo. Agora, a sabedoria ela vem junto e deve ser acompanhada ao conhecimento, porque a sabedoria vai me ensinar a aplicar o meu conhecimento. Tem gente que sabe bastante coisa, mas não sabe como utilizar. Tem médicos que fumam, e eles são os que mais sabem que o cigarro acaba com o pulmão, mas ele é médico. Se alguém chega no consultório dele, ele diz que tem que parar de fumar, mas não fuma. Então, apenas ter o conhecimento não é o suficiente, mas como aplicamos. Pastor, qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é bagagem, sabedoria é aplicação. Um exemplo bem prático. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Quem sabia disso? Diga bem. Sabedoria é colocá-lo na salada de frutas. É verdade. Tomate é uma fruta, o senhor sabia? Pois é, mas pode colocar na salada de frutas. Então não basta apenas nós conhecermos, mas nós aplicarmos esse conhecimento. E a pergunta é: será que Israel sabia quem era Deus? Quando Deus fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, será que aqui o autor estava dizendo que Israel não sabia quem era Deus? Israel não sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Certamente sim. Mas uma das definições de conhecimento que eu gosto, vindo da palavra gnósticos, traz a ideia de saber, mas também a de apreciar. Muitas pessoas dizem que conhecem as Escrituras, mas é um contato raso, é um contato distante. Sim, eu conheço, tem pessoas que dizem, não, pastor, não precisa me ensinar, não precisa me explicar nada, porque eu já conheço as Escrituras. Agora a pergunta é, se nós apreciamos as Escrituras, se nós temos o desejo de conhecer e de fato nos aprofundar nesse conhecimento, se de fato ao conhecer e ter contato com a palavra de Deus, nós temos o desejo de por ela ser transformados, de por ela ser preparados para aquilo que agrada ao Senhor para toda a obra. Dentro da língua portuguesa temos mais definições para o conhecimento: o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então conhecimento também é ter experiência. O Deus que eu conheço é o Deus também que eu o experimento. Salmo número 9, versículo 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. A minha confiança em Deus será à medida que eu o conhecer. Até porque Romanos 10, 17 vai dizer para a gente: olha, pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra, e ouvir o pregador do YouTube, e ouvir o pregador coaching, é isso, e ouvir a pregação amassajadora do meu ego, que o pregador diz que eu sou bonito. É essa a pregação? Não. É ouvir a palavra de Deus na sua essência. É ouvir o Evangelho na sua essência. É ouvir a palavra de Deus na sua totalidade, sem deixar para trás nenhuma vírgula, sem deixar para trás nada, sabe tudo, como Paulo disse aos Efésios, quando ele estava se despedindo da igreja: olha, eu sei que eu anunciei a vocês todo o conselho de Deus, eu dei a vocês toda a palavra de Deus.
Esta é a palavra que vai fazer eu amar mais a Deus. Esta é a palavra que vai fazer eu conhecer mais a Deus e vai transformar a minha vida. Vamos entrar aqui em Atos dos Apóstolos. Não quero me demorar. No capítulo 1 de Atos, nós vemos a ascensão de Jesus e a sua promessa. O Jesus ressurreto estava com os discípulos no monte. E ele vai se despedir. A última vez que Jesus estava falando com os seus discípulos, vai deixar uma promessa. A promessa do derramamento do Espírito, do poder. Mas aparentemente os seus discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Assim como nós também muitas vezes não estamos entendendo o que Jesus está querendo falar para a gente. Jesus diz: olha, eu vou subir, mas vá para Jerusalém buscar o poder, tá? Vai, é lá que vocês vão receber. E diz o texto sagrado que Jesus sobe e aquele monte de homem fica tudo dando para cima. E precisa vir um anjo dizer: homens, o que vocês estão olhando para o alto? Ele já foi. Muitas vezes nós estamos distraídos e Deus está querendo levar nós a experiências maiores. Muitas vezes a gente está só olhando para o alto, distraído, esperando alguma coisa, mas Deus está dizendo: vai e busque, vai e procure a promessa. É isso que esses alunos fizeram. Entenderam que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, um chamado. Pessoas que entenderam: Deus tem coisas maiores, Deus vai me levantar, Deus vai me usar. Vou ser um pregador, vou ser um obreiro, ou se eu já sou obreiro, se eu já sou pregador, Deus vai me usar ainda mais. Entenderam? Foram em busca da promessa. Em Atos 2, vemos a descida do Espírito, onde o crente é cheio do Espírito Santo. E ao receberem aquele poder, no dia de Pentecostes, diz o texto que eles começam a pregar com propriedade. Uma das evidências do crente cheio do Espírito Santo é a sua relação com as Escrituras. Aqueles crentes que estavam cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar. E a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, traz conversão, traz salvação de almas, onde diz que mais de 3.000 almas creram e foram batizadas. E aqueles convertidos começam a fazer parte da igreja. Aquela igreja começa a crescer, porque na segunda pregação de Pedro, no capítulo 3 ainda de Atos, diz que eram quase 5.000. Você consegue pensar o que é uma igreja que cresceu do dia para a noite? Que de 120 homens, num dia tem 3.000, no outro dia tem 5.000. Lá em Atos 6 a gente vê que aquela igreja começa a ter problema. Sabe, quando a família começa a crescer, vai ter problema, não é? Antigamente você era sozinho e achava que tinha problema, depois casou. Estou dizendo que há problema. Mas sempre com duas pessoas, há um grande desafio de viver junto, é verdade. Há um grande desafio de viver a dois. E quando você pensou que estava tudo bem, você e a esposa, de repente começaram a vir os filhos, a família começou a crescer. De repente começou a gastar com fralda, com escola, com leite. De repente veio o segundo, o terceiro filho, já não cabe mais no carro, assim é um quarto. De repente os filhos começam a brigar por causa do biscoito, começam a brigar por causa do leite. Tudo que vai crescendo vai tendo problema, fica mais difícil, não é um problema ruim, são desafios. Quem está me entendendo? Começa a ter desafios. Assim era a igreja que estava crescendo. Em Atos 6 diz o texto que começou a ter murmuração entre os judeus, porque a igreja é muito grande, os pobres, as viúvas estavam sendo desprezados no ministério cotidiano. E de repente os apóstolos, percebendo isso, vamos resolver isso. Nós não podemos deixar a palavra, não podemos deixar a oração. Vamos levantar homens cheios do Espírito, homens de boa reputação, homens com sabedoria para cuidar desse importante negócio. Até para cuidar de viúvas, até para cuidar de pobres, foi pedido que se levantassem homens cheios de sabedoria. E à medida que eles foram resolvendo os problemas da igreja, a palavra de Deus continua a crescer e a se multiplicar. Entre aqueles diáconos estavam homens que tinham sabedoria, homens que tinham conhecimento, homens que estavam aptos, e a igreja começou a crescer. A igreja agora crescendo continuamente, diz o texto sagrado que começou a perseguição da igreja. E quando chegamos em Atos 7, vemos o martírio de Estevão. Em Atos 8 vemos a igreja sendo dispersa. E lá está entre eles um homem chamado Felipe, provavelmente também ele um dos diáconos e evangelista. Pois agora, diante da dispersão, exceto os apóstolos, toda a igreja, os cristãos começam a ser dispersos à Judeia e a Samaria. Lembrando que Jesus já tinha falado que eles deveriam ir à Judeia e Samaria pregar. Mas agora, com a perseguição, eles vão obedecer à mensagem de Cristo. E diz o versículo 4 do capítulo 8:
e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde fossem. Filipe, estando indo para a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olhando para Filipe, nós vemos alguém que era discípulo, e o discípulo que começa a fazer discípulo, um discípulo que conhece o seu mestre, e agora indo para Samaria, descendo a Jerusalém para Gaza, no deserto, ele vai encontrar um etíope, versículo 27. Morgomo mor de Candace, aí os etíopes tinha ido para Jerusalém a fim de adorar, e regressando lia o profeta Isaías, e de repente Felipe vê aquele homem, e o Senhor diz para ele: se aproxima, ajunta-te a ele. Felipe percebe que aquele homem estava lendo as Escrituras, estava lendo o profeta Isaías, e o Senhor manda Felipe se aproximar. E Felipe pergunta: olha, por acaso você entende o que você lê? Você compreende o que você lê? Não basta apenas a gente ler, nós temos que compreender as Escrituras. Aquele etíope adorava a Deus e lia as Escrituras, mas não entendia as Escrituras. Não basta apenas nós termos a Bíblia e ler a Bíblia. Não basta apenas nós termos um livro, carregá-lo e na hora do culto lermos, na hora da mensagem. Isso não é o suficiente. Aquele homem ainda não entendia, ele lia, não compreendia, e ele diz: como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas como o eunuco, que tem sede de aprender a palavra. E eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado homens que têm disposição de ensinar a palavra de Deus. Temos eunucos, temos Felipes. Eu louvo a Deus porque alguém como eunuco me diz: eu quero aprender, eu quero conhecer, eu já sou adorador. Felipe era, eunuco era um adorador e lia as Escrituras, mas queria entender. Diz: como é que eu vou entender se ninguém me ajudar? Discipulado, ensino, é mandamento do Senhor Jesus. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele diz: ide ensinando-os a guardar todas as coisas, fazendo discípulo de todas as nações. Eu sei que a gente prega a palavra, mas o trabalho de ensino é um trabalho mais fino, é um trabalho que está numa linha muito mais estreita. Quando entramos em uma sala de aula, quando nos submetemos a sentar e aprender, quando há um professor disposto a transmitir aquilo que Deus coloca no seu coração, nós temos um processo de discipulado em larga escala. Alguém que compreendeu que precisa aprender de Deus, que precisa aprender de Cristo. E alguém que diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser canal de bênção na vida de pessoas. Eu quero ser canal de Deus para transmitir o conhecimento puro, o conhecimento verdadeiro de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado muitas pessoas que desejam aprender as Escrituras. Eu louvo a Deus, posso falar exclusivamente do nosso caso aqui, desses alunos. Posso falar dos cerca de 150 alunos que temos já nesse semestre. Deus tem despertado esse entendimento aos nossos irmãos. Eu tenho as Escrituras, eu tenho a palavra, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso de propriedade. Eu preciso subir ao púlpito e compreender aquilo que eu leio, para que eu possa ensinar. Eu preciso compreender o que a Escritura me diz, para que eu possa também ensinar alguém. Nós temos aqui discípulo fazendo discípulos. Nós temos aqui discípulos forjando novos discípulos. Eu louvo a Deus, porque Deus tem despertado em nós esta consciência, esta importância do conhecimento puro, do conhecimento que nos traz a experiência pura e verdadeira com Cristo. Eu quero conhecer mais a Cristo.
aprender as Escrituras. Não quero apenas ler, eu quero conhecer, eu quero entender. Nós temos aqui em Filipe o conhecimento que faz a diferença. Que eu falei no início de 3 coisas: distingue o conhecimento, o tipo, o nível e a aplicação. Qual é o tipo do conhecimento de Filipe? Cristo. Capítulo 8, versículo 5: e pregava-lhes a Cristo. O que eu e você precisamos conhecer? Cristo. A Escritura Sagrada de Gênesis, Apocalipse tem um tema central: Cristo. Quando Jesus encontra 2 discípulos perdidos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, e aqueles homens atônitos, sem entender o que tinha acontecido, porque eu acho que no dia que Jesus pregou sobre a ressurreição, eles faltaram naquele culto. No dia que Jesus pregou que ele ressuscitaria, eu acho que eles estavam distraídos, eu acho que eles estavam conversando na hora do culto. Eu acho que no dia que Jesus falou que iria ressuscitar no 3º dia, eu acho que eles estavam no WhatsApp na hora do culto, porque eles não entenderam que Jesus ia ressuscitar, e estão voltando para casa frustrados porque acharam que Jesus acabou ali na cruz. Mas diz o texto sagrado que Jesus começa a pegar as Escrituras e mostrar o que dele estava escrito nos Salmos, nos profetas, em toda a Escritura. Jesus começa a mostrar tudo que a Escritura fala do Messias. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a Bíblia Sagrada nos falando da sua centralidade no Filho de Deus. Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele que é o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e por meio dele tudo que foi feito se fez. Sim, Cristo é a palavra de Deus. Ao conhecer a palavra, eu conheço a Cristo. O conhecimento de Filipe era Cristo. Ao que nós estamos nos aplicando a conhecer, ao que nós estamos aplicando a entender. Filipe conhecia a Cristo. O nível de conhecimento de Filipe era o estado de estar apto a discipular, a ensinar alguém. Você que aprendeu agora, você vai ser Filipe na vida de outra pessoa. Tem muitas pessoas perto de você, você é aluno que se formou. Tem muitos alunos perto de você, que estão abrindo as Escrituras, estão querendo entender o que diz, não conseguem. Você agora está sendo preparado para um nível a mais no seu ministério, na sua vida, com as ferramentas que você adquiriu neste curso. Apesar de entendermos que é um curso inicial, é um curso talvez ainda básico, mas você sai daqui com ferramentas suficientes para ser Filipe na vida de alguém. Você vai ajudar alguém a entender as Escrituras com mais propriedade. Transmita o conhecimento que você adquiriu do Senhor. A aplicação é a hora que nós começarmos a usar aquilo que nós aprendemos neste curso. Tenho certeza que não vai ser o caso de vocês, mas já há cerca de 5 ou 6 anos que nós trabalhamos com o CFO. São Paulo, capital, São Paulo interior, Fortaleza, 4 anos e agora Curitiba. Nós muitas vezes nos deparamos com algumas situações que nos entristecem, mas espero que não seja o caso nosso. Muitas vezes alguém que faz um curso se forma, aprende tudo direitinho, inclusive é aprovado, tira boas notas, se comporta perfeitamente no curso como alguém que está aprendendo tudo, absorvendo tudo, mas quando chega no ponto diz: não, vou fazer do meu jeito. Não, agora é comigo, agora eu já tenho diploma, agora eu já sei aquilo que os pastores ensinaram, os professores ensinaram, aquilo é só para o curso. E nós possamos pegar esse conhecimento e colocar como prática em cima do altar, em nossa conduta. Aprendemos sobre ética cristã, que nós vamos fortalecer os fundamentos doutrinários que nós aprendemos no módulo 1, e nós venhamos usar o módulo 3, as práticas litúrgicas, a ética ministerial, a postura do obreiro, que nós possamos fazer a diferença. Deus não te chamou para ser só mais um, não. Deus te chamou para ser alguém que vai impactar, alguém que vai brilhar para a glória de Deus. Use as ferramentas que você recebeu nesse curso.
fará o que o seu mestre fez e muito mais. Diz que foi Platão que falou, né? O Sócrates que disse, algum deles, não sei, que o discípulo supera o mestre, né? Mas Jesus falou isso, e eu fico com as palavras de Jesus. João 14, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aí alguém vai dizer, pastor, como que vai fazer obra maior que a de Jesus? Não é em qualidade, mas em quantidade. Jesus está dizendo, vocês vão fazer mais. Eu preguei aqui na Galileia, vocês têm o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Eu preguei aqui para vocês, fiz 12 discípulos, vocês podem fazer 20, vocês podem fazer 30, quem está me entendendo? Não é na qualidade, porque não dá para fazer obra de mais qualidade do que a de Jesus. Quando ele fala de fazer obras maiores, ele está falando na extensão, quem está me entendendo? Nós temos um ministério, nós temos um chamado, e dentro desse chamado Jesus está dizendo, você pode fazer mais, você pode ir a nações, você pode ir a outros lugares, você pode ir a almas, você pode levar a mensagem pura e verdadeira, você pode levar no ensino, você pode edificar, ou seja, há muita coisa que Deus pode fazer através da sua vida. Diga glória a Deus. Aqui está a consequência de crer, o conhecer a Cristo na prática. E se conhecermos a Jesus, devemos fazer o que Ele fez. O que Jesus fez? No Evangelho de Lucas capítulo 4 ele diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas, a levar a mensagem aos cativos, a curar os enfermos. Se conhecermos a Jesus, vamos fazer o que também Ele fez. Essas obras maiores e maior extensão. Da Palestina, o Evangelho foi levado a todo mundo, porque os discípulos entenderam. E agora nós vamos fazer a nossa parte, continuar levando esta mensagem. Para a gente concluir, o conhecimento eficaz é o que se aplica e multiplica. Eu e você não somos poços, águas paradas. Você não vai dizer agora, olha, eu fiz um curso do CFO, estudar a Bíblia nunca mais, agora eu já aprendi tudo. Não, você não aprendeu tudo. Eu não aprendi tudo, os pastores têm a questão, não aprendemos tudo. O conhecimento eficaz, ele é aplicado e ele é multiplicado. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento. Ele mandou só crescer, não mandou parar de crescer. Ele